Olá, bem-vindos aos Ciclos e Conexões. Somos 4 vozes, 4 histórias e infinitas possibilidades. Aqui falamos sobre vida, mulher, transformação e tudo o que nos conecta. E hoje nosso episódio está muito especial. Como vocês podem ver, estamos muito bem acompanhadas e vamos falar sobre relacionamento após a chegada dos filhos, como manter a conexão entre o casal. Então, ambos sempre citados em nossos vídeos estão aqui, né? Os nomes estão presentes hoje aqui. Chegamos. Por livre e espontânea pressão, eles não tiveram muita opção de estar aqui hoje. Bom. E estamos... A gente está aqui para mostrar como que nós conduzimos as nossas vidas, mas sem nos colocarmos em um patamar elevado ou numa situação que esteja completamente resolvida, né? Da mesma forma que todos os vídeos que a gente vem falando aqui, que a gente busca o autoconhecimento, estamos nessa evolução, o assunto de hoje a gente vai fazer da mesma forma, né? Mostrar o que a gente tem feito e como a gente pretende também conduzir o futuro, né, do relacionamento. Até porque, não sei vocês, mas nós já estamos quanto tempo juntos? 20 anos? 20 anos. 2 décadas, minha gente. Uma década juntos. A gente tá uma década, né? Verdade. 10 anos, 3 namorando, 7 casados, né? Uhum. E estamos fluindo. 2 Até filhos. então, 2 filhos. Muita coisa aconteceu, mas assim, levando. A ideia também não é editar regras, né? Acho que é compartilhar experiências. O que funcionou, o que não funcionou, o que vem dando certo, o que não vem dando certo. E encontrar esses meios de realmente fazer com que a relação tenha uma nova fase depois da maternidade e da paternidade. Uma coisa que a gente acompanha muito e aconteceu próximo a nós também, muitos casais, após os filhos passarem por suas crises, acabarem se separando. E uma coisa que a gente sempre ficou muito alerta quanto a isso foi como a gente vai preservar isso aqui, para isso aqui não virar um problema, né, por causa dos filhos, né, como a gente vai começar a fazer isso. E aí a vida vai caminhando e a gente vai encontrando esse caminho, né? É isso. Eu acho que uma coisa que ajudou muito antes de casar, na verdade, né? Porque depois dos filhos, na verdade, aparecem as coisas que muitas vezes não foram vistas, olhadas e cuidadas, né? Se o casal tá já em sintonia, tem um diálogo aberto, foi conversado sobre esses assuntos, tende a passar pelos desafios e as mudanças de uma forma mais leve, assim. No nosso caso, a gente sempre teve muita amizade, né? Muita troca sincera, assim. O Nando fala, assim, que intimidade não é você ir no banheiro de porta aberta, é você se revelar por dentro, né? E isso eu acredito que é muito legal, assim, do relacionamento, você poder ser vulnerável, poder se desmanchar, se desabar, sabendo que a pessoa né, vai te apoiar, vai te amar, independente da situação. Então, a questão da amizade, do diálogo, tudo isso, aqueles casais que casam assim, apaixonados, aquela coisa meio avassaladora, eu já vejo que a travessia é bem mais difícil, né? Porque isso tem um prazo de validade, né? Agora, a cumplicidade, a amizade, isso é ao contrário, né? Quanto mais a gente gasta amizade, mais amizade a gente tem, né? Fala aí, Ricardo. Vocês já perceberam que eu sou a pessoa que fala nesse relacionamento, né? Não, mas o Ricardo fala bastante também, mas a maioria das vezes é só comigo, né? Bom, vou dar um resumo do nosso relacionamento. Nós namoramos por 16 anos, acho que a gente aproveitou bastante, né? Na parte esportiva, a gente pedalava bastante. Tivemos o nosso processo de discutir então, a filha, até imaginava que não ia ter filhos, mas depois, né, apareceu essa possibilidade, então a gente foi amadurecendo essa ideia, fomos vivenciando. Aí depois, o parto domiciliar, então tivemos todo esse processo de nos acostumar, tanto que vocês nos deram suporte para que a gente passasse por essa jornada. Foi, né, um parto maravilhoso. E a partir dali, eu acho que surgiram outros sentimentos, outra forma da gente se entender, e que hoje a gente está vivenciando e usufruindo de tudo que isso aconteceu, né? O casal, não é só mais o casal, agora é uma família, nós três, então nós temos que viver nós três juntos. O foco no momento ainda, né, ainda segue com a Laura, mas eu acho que a gente está se reconectando cada vez mais para voltar a ser o casal que a gente era antes, né? A Laura agora já tem a sua independência, então a gente está muito melhor e estamos nessa jornada aprendendo a cada dia, seja no autoconhecimento ou não, e vamos juntos aí a nossa jornada aí até os 100 anos.
Jesus Essa também é a tem. A minha nossa é 112. 112. E eu sempre falo para ela, olha, Dan, que lindo o seu plano, né? Perfeito, né? Mas vamos lembrar que a realidade não é como a gente gostaria que fosse. Né? Mas tudo bem você com o seu plano dela, ai, para de falar essas coisas e tal. Falei, cara, né? Mas eu sempre falo que eu vou viver até os 126 e ele vai ter que viver comigo. É a mesma coisa que ela fala. Fala, olha, Segura firme. enquanto eu tiver saúde, posso viver até os 100 e tanto. Vai ser legal, né? A gente está construindo isso, né? Cuidando da alimentação, atividade física. Física, conversas, né, significativas, né? Acho que o principal, assim, né, da relação é como a gente vai cultivando a relação, que a Danusa falou, né? Essa capacidade de conversar um com o outro. Eu, enquanto terapeuta, recebo pessoas, muitas vezes, no consultório, para conversarem sobre coisas que elas não conseguem falar com a pessoa com quem ela dorme 10, 20, 30 anos. Né? Então, isso, eu acho que é uma questão, claro, a vida, às vezes, torna coisas, fazem com que as coisas possam ser complexas. Nós temos medos, temos questões, né, que a gente tem dificuldade de lidar, mas se você escolher uma pessoa para trilhar a vida com você, acho que é a pessoa mais apta ou assim, que está próxima de você o suficiente para você falar sobre as suas dificuldades, né? Então a gente sempre começou a cultivar muito isso no início da relação, a gente poder falar o que pensa, falar o que sente, e da gente entender que dentro de um casal existem indivíduos, e indivíduos têm necessidades pessoais. Então eu tenho uma necessidade de fazer algum tipo de esporte, algum tipo de lazer, ou algum tipo de hobby que ela não gosta, não tem motivo dela ter que fazer, ou me impedir de fazer, né? Mas desde que seja uma comunicação clara, respeitosa, que sempre esteja baseada, tipo, na transparência mesmo, né? Acho que uma coisa saudável dentro de uma relação é quando um pode pegar o celular do outro e tu não tem o que temer e não tem o que duvidar, né? Ou ficar naquela coisa de, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não existe isso na nossa relação. Isso é uma coisa que a gente sempre procurou sustentar e deixar cada vez mais claro, mais aberto. Então, acho que são pequenas coisinhas, assim, que a gente não vê isso como uma metodologia ou alguma coisa, mas são pequenas coisas que, na verdade, por trás delas, o que há, de fato, é um voto de confiança, assim, né? Eu te vejo, eu te escuto, a gente tá junto e segue. É isso que tu fala, assim, não é uma cartilha a seguir, né? Mas na tua fala, eu percebi que a gente faz uma condução mais ou menos parecida. Antes da gente casar, a gente tinha alguns combinados. E eu acho que isso é muito importante, assim, das questões da individualidade. É óbvio que não é um negócio assim que, é lindo, maravilhoso, né? A coisa flui, equilibrada. Não, a gente tem altos e baixos, mas esses altos e baixos, eles não são tão altos e tão baixos. A gente mantém ele, mas de uma forma um pouco mais no meio, assim, né? Isso. Então, quando a gente falou essa questão da confiança, eu sempre falo na honestidade. De ser honesto consigo mesmo e honesto com o outro. A esse ponto de que tu falou, assim, né? Do celular tá ali, que hoje, né? O celular antes não existia. A gente começou a namorar quando não tinha redes sociais, né? Mal o celular, né? Era o caderninho de telefone, né? Que tinha os nomes e os contatos. O e-mail, né? O e-mail. Educação por e-mail. Então, SMS. E aí, ali já começa essa confiança, né, no outro, de eu não precisar, por exemplo, assim, eu dizer para ele, eu estou indo em tal lugar. Teve um dia bem no início do namoro, que eu sempre fui atleta na academia e ele nunca gostou. Um dia eu tava lá malhando, né, quando eu olho para a porta, assim, ele lá na academia. Eu falei, o que tu veio fazer aqui? Aí ele, não posso vir? Eu falei, não, pode. Tipo, pode? Tipo, pode, né? E aí ele viu lá, né, tipo, que não tinha, sei lá, nem lembro o que tu falou na época, assim, mas meio que, tipo, tá liberado, continua. Tipo, continua que assim, a gente fala hoje de academia, eu dei esse exemplo porque hoje em dia todo mundo faz academia, homem, mulher, criança. Mas há 20 anos atrás, era incomum ter mulheres na academia. Eu era uma das pouquíssimas mulheres que tinha na academia. Ainda mais no horário que eu fazia, que era tipo de noite, depois da faculdade. Eu lembro que tinha só eu e mais uma mulher na academia, todo o resto era só homem. As mulheres faziam a academia, atividade física, mas era durante o dia, e eram aulas, era bem diferente. Então parece que eu tô falando de um século atrás, mas são só 20 anos atrás. Né? Quando eu era adolescente, por exemplo, eu era a única mulher da academia. Né?
Tipo, mulher não é guria, né? Era menina, mas eu era a única, porque o resto era tudo piazada, tudo homens, né? Então ele veio lá e ele viu que eu tava lá, tipo, tinha as machadas lá atrás, mas eu tava sozinha fazendo o meu exercício, né? Então, são essas pequenas coisas ao longo dos anos que vão criando essa confiança, né? Outras situações que são corriqueiras em outros casais, assim, né? Eu, por exemplo, não tenho insegurança que ele olhe para outras mulheres, mas depende da cara que ele faz quando olha também, né? Então... Pô, tem isso? Tem código? Tem código que um olhar. É que nós prestamos atenção em vários detalhes, porque também é diferente você passar uma pessoa, nem tô falando de mulher agora, passar uma pessoa e você admirar a beleza daquela pessoa. Sim. E a forma de olhar, entendeu? De ter a malícia ali. Sim. A gente costuma trocar ideia sobre isso, inclusive, né, amor? Eu acho bizarro isso. Às vezes a gente tá umas conversas assim... Eu falo tanto de homem quanto de mulher pra ele. Eu sei, falo, nossa, acho que... Aí às vezes tem uns casais assim que eu penso que não combina, o cara é muito gato pra ela. E ele tem que me escutar, né? Ai, gente. Não adianta a gente... Né, a gente... Conexão. Exatamente, tu poder, né? Porque eu sempre brinco, é a primeira vez que eu acho que eu vou falar isso aqui, né? Mas Vamos ver, né? É que assim, né? Você abre um monte de coisas no seu corpo pro marido. Sim. E você não pode abrir o coração pra mim, né? É que eu ia falar com um linguajar fluo, mas deixa assim, né? Então você abre outras coisas e você não pode abrir o coração. Então, que espécie de relacionamento é esse que você não pode falar uma besteira ou então até criticar alguma coisa pra que ambos caminhem juntos, né? Então... Uma das coisas mas assim... assim, ó, só pra te entender, tu pode interromper, tá? Claro. É que se tiver um espaço, assim, talvez ele não haja. Né? É que aqui... Língua solta. Não, eu ia falar que no começo da relação, uma das coisas que acredito que nos ajudaram muito na caminhada, assim, enquanto um casal, foi a gente estabelecer algumas necessidades inegociáveis da relação. E ficou muito claro, assim, no início da relação, que a Danusa falou, olha, eu amo meus amigos e eu não vou entrar no relacionamento e me distanciar dos meus amigos, né? Então, eu vou manter um relacionamento com os meus amigos, fazendo, me divertindo, saindo, fazendo eventos. E falando amigos no masculino mesmo, porque eu sempre tive muita amizade masculina, né? E aí foi uma questão, assim, de acordo, sabe? Essa é uma necessidade que eu tenho e preciso que você respeite. Não que eu colocasse ou fizesse alguma imposição em relação a isso, mas ela já estava muito claro e consciente para ela que isso é uma parte importante da vida dela. E eu também coloquei uma questão também. Eu falei, olha, uma questão para mim é a minha busca espiritual, né? As minhas práticas, os meus estudos, os meus retiros, que são coisas que me trazem saúde mental, que me deixam equilibrado, inclusive por a gente estar tendo um relacionamento saudável porque eu tenho as minhas práticas em dia. Então, isso é uma coisa que eu preciso zelar, preservar, porque senão já tive depressão, já tive ansiedade, então eu preciso cuidar dessa parte com maior atenção e dedicação. E às vezes um retiro você não faz em casal, né? Às vezes você vai sozinho, às vezes é um retiro mais longo, mais vipassana, que é uma coisa que a gente gosta, e outros retiros é 5 dias, 3 dias, 10 dias. E a Danusa é muito do rolê, da parceria, né? Então vamos tudo junto, vamos levar as crianças, vamos levar os amigos. Esse eu vou sozinho, então, tipo, ela até fica com medo quando eu vou pra essas coisas, que ela acha que eu vou voltar, tipo, e vou fazer as malas e vou embora e viver de monge. Vai lá pro Nepal, então. Vai lá pras montanhas. Foram coisas, assim, bem interessantes no início da relação, e que muitas vezes a gente tá... eu acho que também tem uma questão, assim, de maturidade, quando a gente encontra uma pessoa que a gente vislumbra um futuro com ela, que é quando a gente, assim, talvez seja com essa pessoa que eu vou seguir, de conseguir chegar para essa pessoa e dizer essas coisas, né? De não ficar nesses milímetros ou ficar escondendo alguns sentimentos, algumas coisas. Será que ela vai gostar? Será que ela não vai gostar? Será que eu falo? Será que eu não falo? Então, essa busca pela verdade na comunicação, eu acho que sempre foi um elemento muito importante, necessário para essa saúde da relação, né? E aí, quando chegam as crianças e muda o foco do casal, porque agora, que nem o Ricardo colocou, né? Não é mais um casal, é uma família. Mudam-se as estratégias também para sustentar isso, né? Então a gente perde um pouco o foco no sentido de agora eu vou fazer o meu retiro. Não dá mais, né? Faz alguns anos que eu não consigo fazer um retiro dedicado a longo prazo, porque o nosso foco agora são as crianças. E então a gente, tendo esses acordos feito anteriormente,
Isso também preserva quando a gente vai para a relação com os filhos, né? Porque daí vem um terceiro ali no meio e a gente começa a ver, tá, como é que a gente vai preservar isso aqui, preservando isso aqui, preservando isso aqui. Como é que a gente faz esse combinado, né? E sem quebrar o terceiro elemento, né? Isso. E aí vem uma questão muito interessante, que eu acredito que seja interessante, que é a questão onde você tem uma prioridade ali, mas não há regras estabelecidas sobre quem faz ou quem não faz alguma coisa em relação àquilo, mas é quem está disponível para aquilo. É claro que ao longo, né, dos anos, principalmente com o Gabriel, que já está com 6 para 7 anos, algumas coisas dentro da relação elas vão se encaixando meio que até pela rotina e pelo, às vezes, assim, piloto automático que a gente acaba entrando mesmo da vida, assim, né? E aí algumas pessoas, né, que nem a Danusa, ela acaba pegando mais uma tarefa, que é o café da manhã, mas acaba também abrindo outras coisas que tu tem que estar junto ali. Então, que nem eu sempre falo, lá em casa tem a farmacinha da Danusa. E a farmacinha da Danusa, tipo, não é um mel com própolis, é spray, é limpeza, cara, o garoto fica tipo, o que tá acontecendo? Mas é limpinho todo dia. Nossa, então mas renovado, assim, né? eu chego a falar, precisa de alguma ajuda aqui no café, que eu chego um pouquinho depois, né, pra começar a ajudar a fazer as coisas, eu falo, faz a lavagem neles. Só que a lavagem não é só uma lavagem, é uma série de coisas, é um ritual, cara. Mas Quando é eles isso, estão então, resfriados, então, né? quando tu faz café, ou tá ali operando aquilo, e é uma mini maratona na manhã, assim. E pra vocês, como é que tem sido isso? Parabéns pra Ana. Né? Acho a maioria dessas ações dele. Só quando tu me aciona e eu entro em ação. Há Final de 6 anos semana, tem- né? É que de manhã ele vai trabalhar muito mais cedo, né? Uhum. Quer dizer, só que agora, por exemplo, eu tô num período de trabalho que eu tô saindo de casa antes dele acordar, praticamente, né? Então, ele tá assumindo essa parte, mas eu deixo algumas coisas prontas, né? Uhum. Mas nada nesse nível, assim, de lavagem nasal e tal. É bom porque a Laura praticamente não fica doente, então, né? Uhum. Não tem. Mas uma das coisas que eu acho que ajudou bastante a gente, que a gente fez quando decidimos, né? Vamos engravidar, digamos assim. Durante a gestação, a gente estudou várias situações, possíveis situações, e fez vários acordos durante a gestação, imaginando como seria esse pós, Entendi. com os relatos dos amigos, né? Os relatos de vocês, de outros amigos com filhos. Então a gente meio que antecipou algumas situações e dividiu, e eu tô falando de forma bem prática, assim, dividiu tarefas. Você fica com a roupa, né, eu fico com a alimentação, e essa divisão de tarefas, ela ajuda também a não ficar minando. Eu não preciso dizer o que ele tem que fazer, e ele não precisa dizer o que eu tenho que fazer. É claro que acontece, né, tem alguns dias que eu tô trabalhando muito, eu não tô conseguindo cozinhar todos os dias, mas aí ele vai, né, auxiliando, mas a gente não precisa ficar dizendo pro outro o que o outro tem que fazer, né. Então, o que eu percebo, assim, de algumas amigas é que elas têm que ficar dizendo todos os dias o que o marido precisa fazer. E eu acho que isso é muito desgastante para todo mundo, porque chega uma hora que aquilo fica, assim, ó, entalado na goela, que enche o saco. Aí a mulher acaba não falando mais. Né? E o negócio, aquilo vai virando raiva, vai virando mágoa, chega uma hora que o relacionamento entra em crise. Não sustenta? Não sustenta. Então, os combinados e os feitos desses combinados, para nós, funciona muito bem. Então, cada um tem a sua função e a gente vai equilibrando, né, cumprindo com esses combinados. De forma automática, eu acho que vai acontecendo. Né? E aí, assim, por exemplo, que nem ele, né, agora falando, né, tipo, ele é responsável pela roupa. Se eu tenho uma peça de roupa que é lavado à mão, eu não coloco no cesto. Essa aí eu vou lavar. Mas se tá no cesto, eu não preciso falar nada. Ele vai lá e pega e joga tudo lá na máquina. Então, são situações que a gente vai, deixa a roupa de molho, por exemplo, a roupa da Laura, depois eu escovo, deixo de molho ali e aviso, deixei a roupa de molho ali. Então, é isso, assim, as coisas já vão sendo feitas no automático. Isso. Mas esse automático, ele é pré-definido pelos acordos, né? Pelos acordos, não Porque é... Tem um detalhe importante, acho que é interessante a gente ressaltar isso, porque o automático, ele não é tão automático assim, né? Porque o que está se dizendo como automático? Que existe um sistema que funciona no automático, da relação, da rotina, da família, etc e tal. Só que a gente tem que lembrar que esse automático, ele também é cultural. E quando a gente começa a observar como é que está o nosso sistema familiar, muitas vezes você vai ver que aquela mulher, mãe, esposa, que o marido não participa de uma forma consciente, ativa, né? ou até mesmo, né? Às vezes o marido se tornou um terceiro filho, um segundo filho para a relação. E aí fica realmente tudo nas costas
dessa mulher, mãe, esposa, né? Então, os acordos ajudam a não cair nesse automático, que tem uma tendência muito forte a trazer essas estruturas machistas dentro da relação. O patriarcado, que vai fazendo com que a gente age de uma forma onde o homem está sendo servido, enquanto a mulher está ali, tipo, sabe, dando tudo, e não tem uma troca tão genuína assim. Então, a gente também, ao mesmo tempo que tu fala isso, a gente também não pode inverter os papéis, né? Isso. Então, um dos vídeos que a gente fala é sobre a energia masculina e a energia feminina. Por mais que ele lava a roupa, mas a maioria de outros serviços ficam comigo. Isso. Que são mais femininos. E aqui a gente está falando de arquétipo mesmo, né? O arquétipo feminino e o arquétipo masculino. Então, ele continua trazendo o sustento da casa, fazendo as coisas externas, e a maioria das funções dentro de casa sou eu que faço. Mas algumas coisas não tem como, né? Depois que vem o filho, a gente não dá conta. Se eu, por exemplo, assim, se eu não trabalhasse fora de casa, tranquilamente eu daria conta da casa. Mas não é assim que funciona. Ele trabalha fora de casa, eu trabalho fora de casa. E ambos têm que trabalhar dentro de casa também. Então, o que a gente fez essa divisão foi no que cada um tipo, meio que sabe fazer. Assumir as responsabilidades, né? Que é possível. Eu acho que esse é o caminho. Porque geralmente cada um tem também um pouco mais de afinidade, né? Isso. O Nando, eu falo que se ele quisesse ganhar dinheiro como diarista, ele ia ficar muito rico, porque ele é ótimo. Ele tá falando, por que a gente vai chamar a pessoa para ajudar a limpar a casa? Tu faz todo o teu bem, Pantanusa. Não tem esse tempo para ficar aqui. Nossa, ele limpa muito bem, ele dobra a roupa muito bem. A parte de roupa definitivamente ficou com ele, porque eu sou um desastre, assim. Eu mais desdobro as roupas do que dobro, assim. Eu vou contar. Aqui a gente, aqui não tem essa, pode falar aberto. Teve uma vez que eu saí do banho, fui lá fora estender a toalha, né? Quando eu lembro, porque isso é um detalhe, né? Tipo, eu sou o cara que esquece a toalha no banheiro, sim. Então lembrei de estender a toalha. Quando eu cheguei lá fora, acendi a luz, olhei assim da porta pra fora da lavanderia, olhei assim no varal, um negócio assim, sabe? Em cima do varal, assim, esses varal móveis, né? Esses varal assim, pequenininho. Um negócio branco, assim, fiquei olhando, cara, o que é aquilo? Muito estranho, o que é aquilo? Acendi a luz, fui chegando perto, olhei, peguei, era um pano de chão, lavado na máquina, só que ele tava retorcido e tava ali pra secar. Centrífuga, botou ali... E ele secou, tanto que secou que parecia aquele cisne de hotel, sabe aquele cisne de hotel, de toalhinha, que tu chega assim, tem a toalhinha de cisne. Eu peguei ele pra sala, coloquei em cima da estante. Olha a obra de arte aí. Gente, aquilo virou decoração da sala por meses, vocês não têm noção. Engraçado, cara. Ali eu entendi, tá? Essa função tem que ser minha, né? Não precisa nem fazer acordo. Deixa aqui. Só que assim, a Danusa tem uma qualidade muito boa, que é a praticidade e a velocidade nas coisas. Então ela foi prática, ela lavou e voltou pra secar. Só que faltou só um tiro, assim, só um detalhe, né? Um cuidado a mais, assim. Mas eu brinco com o Ricardo e falo, né, agora também eu vou. Lavou o cabelo da Laura e não passou shampoo em tudo, assim, ficou uma mecha aqui na frente dura, né, do cabelo. Aí eu falei, mas o tempo de lavar bem lavado é o mesmo de lavar mal lavado. Que custava, né? Por isso que eu acho legal na relação, eu acho que isso é uma coisa importante das relações, é a gente começar a ver as qualidades e vamos chamar de não qualidades do parceiro. Não, porque eu sou perfeita. E saber conduzir isso de uma forma leve, né? Eu tento rir das coisas que geralmente poderiam me estressar, entendeu? Né? Eu chego a rir disso, né? E que nem, às vezes, quando a gente está passando por uma questão assim que... Isso é mais meu, assim, né? Eu identifico alguma coisa que ela está fazendo ou que ela está deixando de fazer e aquilo, de uma certa forma, começa a incomodar um pouco, porque é uma questão, assim, de, às vezes, organização ou fluxo da coisa na casa, e aí eu me aproximo dela e falo, tu não vai gostar do que eu vou dizer. Ela já falou isso. Isso, eu preparo ela, né, antes de dar aquela mensagem que vai gerar um desconforto. Porque a tendência é, quando você aponta a sombra de alguém, ela querer se defender daquilo, né? Não, e a gente se conhece muito bem por isso, né? E aí o que acontece às vezes eu faço uma crítica, né? Por exemplo, a toalha, né? Aí ele fala, tá, se eu começar a falar né, as coisas que ficam na casa que me incomodam, eu falei, não, agora o assunto é você. Era só isso que eu queria falar. Tchau.
Não, eu tenho uma, eu falo, eu tenho uma só pra falar. Ela falou, tá, então fala. Daí eu falo, ela fala, mas não fui eu, foi as crianças. Eu falei, não. Eu já vi isso acontecer outras vezes, mas enfim. Aqui é mais ou menos, só que daí é meio que o contrário. Eu falo uma coisa dele e aí ele fala também, se eu utilizar... Mas faz parte, eu acho que a aceitação, senão a gente não ia estar junto. Nós não se aceitavam, quebrando, estamos há 20 anos nos entendendo e aprendendo e melhorando a cada dia. Isso que lá na frente esteja muito melhor. É isso que tu falou, na verdade, é assim, né? A gente não é o mesmo de quando a gente se conheceu. E não vamos ser o mesmo daqui 20 anos. E essa construção diária, né? Porque, vou falar por mim. Engolindo o sapo e vai pra frente. E não só engolindo o sapo, mas é acordar e escolher amar todos os dias. Porque tem dia que é normal. Acontece alguma situação que eu fico putaça, assim, né? Mas, beleza, eu deixo aquela... Né? Eu sou muito intensa, então eu deixo aquela raiva vir. Às vezes eu explodo, mas continuo escolhendo amar todos os dias. Porque diferente da paixão, o amor a gente escolhe. A gente, né, a gente tem a oportunidade de todos os dias escolher. A gente escolhe todos os dias. E aí, por isso que tem esses altos e baixos. A gente não fica amando tudo o tempo inteiro. Até porque eu tenho 1 milhão de defeitos a mais do que ele. Eu já acho que o Ricardo já no nível de evolução, assim, eu acho que eu tô na canela dele, né? E aí... Foi um elogio, Ricardo. Tá me zoando, né? Eu sempre falo isso. Mas é que é mesmo, assim, eu tenho um monte de defeitos... a gente tem várias características que nós somos iguais, mas eu aprendo muito com ele, porque eu sou explosiva num nível que às vezes, assim, claro, faz bastante tempo que a gente já vem, que eu venho me trabalhando isso, mas há uns 5 anos atrás era num nível assim que, quando eu explodia, tipo, eu perdi a amizade, assim, né? Agora eu já consigo, eu continuo sendo intensa, eu continuo tendo essas explosões, mas eu também consigo já não ofender as outras pessoas. Né? Centrada, sei lá qual é a palavra, mas... direcionar essa eu consigo energia. direcionar. Então, assim, né, não é no outro, né? Eu não direciono no outro. Então, eu tive que fazer toda essa transformação antes da Laura vir, porque o que ia acontecer? Claro. Eu iria explodir em cima da menina que não tem nada a ver com a história. Porque, às vezes, a frustração não é a maternidade. São as coisas que acontecem fora, né? Do trabalho, de outras situações, e a criança só tá ali, só querendo você, né? A mesma coisa nós. Às vezes, na correria do dia a dia, só queria um abraço. E não tem, às vezes não tem esse tempo, né? Então, às vezes eu tenho que chegar pra ele e falar assim, eu só chego, né? Eu só chego e posso, e me abraça. E aí, aqueles segundinhos e tal, sigo a vida. Porque são períodos, né? Agora, por exemplo, eu tenho 1 mês de trabalho que é extremamente intenso. Mas depois dá uma acalmada, e as coisas, né, vão se aprumando de novo, e a gente vai se organizando. Então, o foco agora é a maternidade, mas sem descambar todo o resto. E uma outra coisa que nós percebemos, né, observando os outros relacionamentos, que houve divórcio e tal, é não deixar chegar ao ponto da crise. A gente vai se resolvendo, né, conversando, sem deixar chegar num pico que não tem mais volta, digamos assim. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente, né, desde da primeira pessoa próxima da gente que se divorciou, a gente estava 1 ano de casado, que a gente começou a perceber a diferença dos relacionamentos que são longevos, que dão certo, e dos relacionamentos que, né, não vão adiante. E uma das coisas que é primordial é a comunicação. Então, se eu não posso falar para ele como que eu estou me sentindo, eu vou falar para quem? E da mesma forma ele, né? E a questão, assim, de entender também a linguagem do amor, né? Porque, por exemplo, o Nando é muito o físico, né? O toque físico, o contato. Então, eu procuro, né? Por mais que eu não sou tanto, mas... Tu procura? Eu procuro, você não percebeu que eu tô te abraçando mais? É só minha orelha que ela gosta, mas é um tique dela, desde a infância. Ela tem uma foto no colo do pai dela, tipo, 3 anos, 2, ela tá lá segurando a orelha. Agora tá na tua. Mas a questão, assim, né, às vezes, dá um abraço um pouquinho mais longo, né, que tem as comprovações dos 20 segundos ali para liberar ocitocina, e às vezes isso já relembra essa conexão, né. Eu lembro, assim, de quando o Gabriel nasceu, a gente ter ficado vários dias um pouco distantes fisicamente falando, e daí teve algum momento assim que a gente estava andando
e a gente se deu as mãos, assim. Nossa, aquilo pra mim foi tão mágico, sabe? Foi tão, tipo, Como se fosse a primeira vez, como se fosse a primeira vez, aquele contato meio tímido, assim, aquela sensação, nossa, a gente tá junto, sabe? que bom, né? Se reconhecer. Voltamos à vida, né? Tipo, tem espaço pra isso Por uns de segundos, volta. né? Mas é se relembrar, Nossa, assim, né? Ou que nem a gente, né, fez cama compartilhada, então a criança no meio, daí a gente vai e encosta os pezinhos ali na hora de dormir, sabe? Então, às vezes, são esses pequenos toques, eles são ressignificados, assim, então não precisa, né, fazer amor toda semana, todos os dias, né, porque isso realmente acaba ficando mais espaçado depois com uma criança. A mulher também não tem, né? a nossa libido natural, também, nossa libido cai, essa energia está sendo direcionada para amamentar, para nutrir uma vida, né, mas aí a gente encontra outras formas de amor, né, e ele sabe que minha linguagem do amor Massagem. também, mas não, é outra coisa. Comida. Presente, né? Comida, massagem. O presente, assim, eu sei que mas não é uma coisa que eu me acostumo tanto, né? Mas eu sei que para ela, assim, é uma questão de surpresa, acho que é mais mais surpresa do que presente. Isso, não é Ela um gosta de ser objeto, surpreendida, assim, sabe? E geralmente quando tá ali vendo uma série e tal, que daí ela já vem com o pé esfregando, assim, eu já entendo o recado, né? Ele pega ali, faz uma massagem pra ela, isso aí pra ela. Vocês já falando com ela, enquanto fazia massagem, aí eu terminei de falar, fiz uma pergunta assim dela. Tipo, Eu entro no transe, nem assim. estava prestando atenção em mim. Acho que as linguagens do amor são fatores importantes, assim, a reconhecer dentro da relação do casal, assim. Porque às vezes um tá tentando amar de um jeito que o outro não percebe os sinais, não percebe, né? E não vê o amor ali, né? Porque a diferença da Isso, troca é muito grande, né? Nós dois até isso a gente é bem parecido, né? Serviço, Atos de né? serviço, então Parecido. isso a gente combina muito bem, assim, de estar fazendo coisas para o outro. E aí não é ai meu Deus, ele vai fazer, sei lá, algo grandioso. Não, é o copo de água. Me dá uma água. Gentilezas, Isso, assim, né? Eu gosto. Eu sei que tem muita gente que critica isso, né? Mas eu sirvo o prato dele. Quando eu faço jantar, eu sirvo o prato dele desde que a gente casou, eu acho, né? Mas porque eu gosto de fazer isso. Não porque ele não sabe servir a comida dele. Porque pra mim, fazer a comida e montar o prato de uma forma que esteticamente tá bonito, eu coloco na frente dele, tipo, pra mim, isso... É um ato de serviço. Então... Um ato de amor, né? Isso. E aí, como nós dois temos a mesma linguagem, isso a gente consegue enxergar no outro, isso no dia a dia. Então, facilita também. Então, mesmo quem não tem a mesma linguagem, entender qual é muito importante. E fazer essa adequação, né? Que nem falou do toque, né? Tipo, é na orelha que é desde o pai. Mas, ó, ela transferiu todo esse carinho dela pra você, através de um gesto, né? E uma coisa que tu falou agora, que eu acho que as pessoas têm muito medo, na verdade, de falar isso. No meu Insta eu acabo falando um pouco mais. Sobre essa parte sexual depois da vinda de uma criança. Então, fisiologicamente, quando a gente está ali amamentando, os primeiros 6 meses, às vezes não é nem que a gente não tem libido, a gente não tem energia para o ato. Então, eu acho que a gente demorou mais ou menos esse tempo, né, para voltar. Mas não porque eu não tinha vontade, porque eu não conseguia ficar acordada. Sabe, não é nem um negócio assim, eu não conseguia ficar acordada ali. Quando eu via, os dois já estavam assim, ó. E aí, passou a semana rápida, né? Isso, né? Então, assim, porque a criança, ela ocupa tantas horas do dia que quando tu vê, tipo, meu Deus, passou 6 meses. E aí, a gente foi, nessa nova caminhada, trabalhando. Então, assim, nas primeiras vezes eu me senti completamente desconfortável. Eu me senti meio que, eu vou tentar achar uma palavra, como se fosse que eu estivesse cometendo um pecado. Porque agora eu sou mãe, como eu tô voltando agora a ser mulher? Sabe, assim, parecia, eu não sei se essa palavra é pecado, era um sentimento muito esquisito que eu sentia no início, culpada, assim, culpada, permitido, isso como se não fosse permitido, porque como que agora, assim, eu já, né, como se não fosse permitido. Só que eu tinha libido, eu só não tinha energia, eu dormia. E até hoje, assim, a Laura tá com 3 anos e meio, e a gente, às vezes tem toda uma preparação, que eu acordo, tipo, meia-noite, assim, tipo, ai meu Deus, dormi antes que a Laura.
Já aconteceu, né? Da Já. gente combinar, não, hoje, né? E daí alguém acabou Foi semana passada, a Danusa chegou assim, a Danusa chegou isso. Aí, tá com fome, né? e aí, amor? Eu falei, aí o quê? Tô acabado, não vai rolar nada. Eu não sei porque eu saí da cama, porque eu botei a luz da madrugada e falei, não sei o que eu tô fazendo aqui. Não é pra fazer isso. Não E é assim, quarta-feira hoje. Isso é um estigma, né, no mundo dos homens, né? Porque dizem assim, o homem tá sempre pronto, falou, né? E tá lá peladão na cama já. Mas assim, numa vida real, de trabalho, família e quando a semana tá pegada mesmo, né? Porque eu tava com meus dois pais, meu pai e minha mãe em hospital, tinha voltado de São Paulo, as coisas do trabalho ainda engatando e as crianças ali acontecendo, e aí, né, a Luísa que demora 1 hora para dormir quase, aí eu volto pra sala, nos e aí, vamos, não tenho saúde mental, não tem E aí é como. isso, o emocional pra mulher ainda mais, né? Se algum deles tá doente, eu não consigo, assim. E eu acho que uma coisa interessante é você saber ouvir um não, quando o parceiro, né, tá ali querendo cultivar essa relação a um nível mais íntimo, e ele dizer não, e você, eu acho que tu ficou de boa quanto a isso, né? Sim. E como também já teve outras vezes, né? Que Tu não é, né? Eu estou sendo rejeitada, não é nesse isso. lugar, né? Mas esse é o detalhe, tem gente que leva pra esse lugar, né? Mas tá me ser um evitando. casal. Ser um casal é isso. Uhum. Né? Passar por essas situações e continuar aqui na frente e as coisas vão se Isso. ajeitar e vão acontecer de novo. Né? Exato. Só que eu acho que pra mulher, a mulher leva isso muito pro pessoal. Uhum. Né? É que assim, é mais natural nós negarmos, né, do que os homens negarem. Então, para a mulher, esse não, ele vem como uma paulada. Entendo. Eu tô falando, né, tipo, No geral, no né? geral. É. Que nem no meu caso, se bem que o Ricardo nunca negou nada, né? Aquela, eu nem posso passar pelada do banheiro pro... Não, é sempre sim, né? Mas... Tá sempre pronto. E aí, mas assim, eu acho que eu, Ana, lidaria muito bem com um não, porque nós dois somos muito práticos. Resolve, acontece que depois da Laura, é óbvio que tem essa parte, né, que às vezes eu vou fazer ela dormir e eu durmo antes que a Laura. Várias vezes eu acordei com ela fazendo carinho no meu rosto, tipo, e eu dormindo e ela fazendo carinho. Ela te mimando. Então, assim, como nós dois somos muito práticos, e desde o início, foi 2 anos que a gente trabalhou juntos antes de começar a namorar. É que, gente, ele que sabe as datas, eu só sigo o fluxo, né? Então, assim, essa relação de trabalho no qual era muito objetivo, muito direta, também facilitou um pouco antes de começar a namorar. Porque ali a gente já viu como a gente era num ambiente sério, de explosão, de resolução de problema, apesar de que a gente era bem, bem jovem, né? Mas a gente traz isso um pouco, essa relação que era lá, um pouco para dentro de casa, né? Dessa praticidade de resolver as coisas e de não... Eu não gosto muito de ficar demorando muito para executar algo, mas eu, comparada a ele, sou bem mais enrolada. Eu vou dar um exemplo do jardim. A gente começou a montar o jardim. Eu fiz o desenho, o projeto, onde ia cada planta, né? Rascunhei isso no papel, isso estava tudo na minha mente e tal. E tinha coisas que eu queria planejar um pouquinho mais. Mas ele é agir mais do que eu. Não, quando eu vi, já tinha a terra ali, a grama, não sei o quê, já comprou, já resolveu, já chegou. Falei, então bora, vamos fazer isso aqui. Né? Então, algumas coisas ele acaba me empurrando aí um pouquinho mais rápido. Como eu tenho toda essa questão criativa e tal, eu gosto, né, de imaginar a estética, como vai ficar no final e tal. E pra ele não, vamos executar. Então, isso também ajuda, né? Eu dou uma segurada nele e ele me dá uma empurrada com os 2 pés, assim, Mas estou aprendendo a ficar mais lento. Mais lento não, né? Mas processando um pouco, já, né? A Danusa disse a mim, Nando, eu acho que tu medita tanto que, sabe, vai, cara, vai. Tá muito zen, sabe? Vamos, põe pra frente, vai. Lança logo esses negócios, tudo que tá fazendo. Não é? Ó, agora, eu que conheço o trabalho do Nando. Sim. Tu podia, sei lá, tá uns 3 anos atrás já com isso assim, ó, tipo, já tudo lançado. Entendeu? Já podia estar 3 anos rodando. E é isso que eu tô falando assim, ó, tanto que eu conheço que eu acho que o material já podia ter ido, né? Exato. Mas não porque tu é devagar, eu acho que tem uma questão da entrega ser perfeita. Tem uns detalhes nesse sentido, assim. Né? Então, eu era assim. Então, às vezes, eu travava de fazer as coisas e por isso que a importância dele dar esses empurrões. Hoje, que nem isso aqui que tá rolando aqui.
Se fosse a Ana de uns 10 anos atrás, isso não estaria acontecendo. Porque Ainda estaria planejando. eu ainda estaria planejando, guardando dinheiro para comprar todos os equipamentos possíveis, para daí começar. Só que, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, isso aqui era um planejamento meu de 2018, Olha só. com outras 2 pessoas. E que não foi pra frente. No entanto, que tinha até nome, Papo de Quinta, porque a gente iria fazer isso às quintas-feiras, né? Mas essa Ana lá ficou nessa bobeira do planejamento e tal, e aí veio a maternidade, vieram outras coisas, outros contextos, e que eu falei, não, agora chegou a hora. Quando eu falei com a Danusa, na hora ela topou. A mesma coisa com a Vivi. Ela um pouquinho, né? Ela ficou meio assim, mas você já viu que talvez a questão da maternidade te trouxe também um pouco mais para esse lado prático da vida? Assim, não, é uma consciência também. Porque antes a gente vivia só nós dois, que nem o Ricardo falou no início. Era só nós dois. E era tudo muito prático. A gente fazia várias atividades que a gente, ao longo do nosso relacionamento, encontrou de fazer junto. Né? Eu sou atleta a vida inteira. O Ricardo, bem sedentário. Cara, mas o Ricardo vai até a Cachoeira da Formosa de bike. Mas assim... Eu voltei lá de carro, o Ricardo foi de bike. Não só ele, eu fui também, eu fui junto. E aí, mas por exemplo, assim, né, ele não ia jogar handebol comigo, né? E aí eu sempre amei andar de bicicleta, no entanto que eu sempre andei distâncias de 30, 40 quilômetros todos os dias pela cidade, porque me deslocava pro trabalho, pra escola e tal. E aí ele começou a pedalar com a minha bicicleta, né? Porque, né, montaram o grupo de pedal. Então, assim, eu falei, não, vai pedalar. Porque eu sabia que se ele gostasse, depois eu podia ir também. Que foi o que aconteceu. Ele gostou e logo depois, né, compramos a bicicleta pra ele, bicicleta pra mim, e a gente pedalou, acho que uns 10 anos, uns 10 anos a gente pedalou, né, juntos. Acho que sim. Então a gente fez, a gente encontrou o que a gente gostava de fazer juntos, né? Então... E isso era uma das coisas que hoje, depois da vinda da Laura, é o que eu mais sinto falta, de sair com ele, assim, ó, tipo, sem eira nem beira. A gente monta um roteiro na noite anterior e fica pedalando 10 horas do dia, sem hora para voltar para casa, né? E isso eu sinto bastante falta, porque nesses pedais, assim, né, por mais que tinha desafios e tal, ali era uma conexão entre nós. Por mais que ele sempre pedalava bem na frente, né? Mas... a gente quando vai pra praia, né? E aí as crianças dormem no carro, nossa, a gente põe muito papo em dia, né? É muito incrível, legal muito. viajar junto, assim. Porque assim, também agora eu fico pensando, né? Talvez quem ainda não tem filhos, tá vendo esse vídeo, às vezes pra ver como é que é, a gente não quer também assustar, né? Porque, na verdade, eu penso que se tem esse alinhamento, né, esse diálogo antes, essa parceria, esses combinados, né, a questão, depois a gente pode falar também em outro momento da educação dos filhos, se isso estiver em comum acordo, é uma delícia atravessar essas fases, e saber que depois, dali a pouco, a gente já vai se reencontrar de novo, vai voltar a ser nós dois, porque é um período, né, as crianças estão... 10, 15 anos e depois... Nem isso, daqui a pouco eles estão indo, tchau mãe, né, tô indo, vou fazer o intercâmbio, vou dormir na casa do fulano. E aí esse reencontro agora com muito mais, né, amadurecimento e passar a valorizar esses pequenos momentos, que nem eu mencionei ali, das mãos, ou os filhos foram dormir mais cedo, vamos assistir um filme juntinho, ou vamos, sei lá, jogar alguma coisa. Não, conversar. Ou conversar. Semana a gente botou a série, eu falei, pausei, não, tem que te contar algumas coisas. Aí fiquei fazendo massagem, conversando ali, a gente acabou assistindo tipo 10, 20 minutos do que precisava, sabe? Do que queria. Porque a conversa era mais importante. Eu tinha passado uma semana fora, e aí, uma coisa que eu acho que é importante nessa fala é que quando os filhos começam a ganhar uma certa independência e desbravar o mundo, de repente tu se volta para essa pessoa e pensa, quem é você? Isso. Onde eu estive durante esses 15 anos, onde você esteve, e quem é você agora? E aí fica estranha a mesma relação, porque você vai ter que recomeçar a se apaixonar por alguém que você esqueceu, né? Que era tua parceira, teu parceiro. Ou assim mesmo, né? Não, e até assim, ó, né? Porque antes dos filhos, você se comporta de uma forma. Com a vinda dos filhos, você se comporta de outra. A gente vai mudando. Vai. Com a ida dos filhos, é outro momento. Você já tá outra pessoa. E aí tem que, de novo, né? Se reconhecer, se reconectar. E, de novo, né? É um namoro pós a saída dos filhos de casa. Eu acho que essa construção que a gente faz agora, do nascimento, até, né, chegar a essa independência de a gente poder voltar
a ser namorado de novo, é um caminho que é bem importante, até porque os filhos, eles se sentem mais seguros quando os pais têm um relacionamento saudável. Sim. Com certeza. E é tão bonito a gente olhar para os filhos e, ai, essa obra, né? A gente que criou e ver a personalidade se desenvolvendo e ver os frutos mesmo, né? Dessa educação, dessa estabilidade que a gente passa a dar para eles, né? Porque tendo essa estabilidade no casal também é um chão seguro para a criança se desenvolver. E a questão que você falou da gente mudar, eu acredito que muitos casais acabam se separando por conta disso, porque a mulher amadurece, a mulher se autorresponsabiliza e o homem estaciona, fica na mesma, né? Segue a vida igualzinho a antes e não tem mais como seguir igual a antes. E você vai ver isso quando a gente faz os retiros espirituais, nos treinamentos, 80% mulheres. E dos homens que vinham porque estavam acompanhando a mulher. Não tinha um interesse genuíno nessa descoberta, né? E o autoconhecimento é essa ferramenta de transformação que a gente precisa para se adaptar aos novas fases da vida, os novos modelos, né, de como a vida vai trazendo, porque a gente não sabe, de fato, nós 4 aqui, o que é o filho sair de casa, de fato, né? A gente vai saber em algum momento, né? Teve uma micro experiência que quando a avó falou, Gabriel, vamos comigo pra praia? Vou. E foi. E a gente ficou, tipo, calma. A gente não tinha se preparado, sabe, né? Tipo, tu vai, Gabriel, eu vou, e foi. Daí não foi só um final de semana, foi o outro seguido. E de repente a gente tá num sábado em casa com um certo silêncio, a Luísa tá lá, né, mas aí é só uma, né? é só uma, e cara, e como tu sente, sabe, Vazio, faz uma diferença vazio, enorme, né? faz uma diferença enorme, assim, ó. Eu fiquei impressionado, não achei que eu ia sentir tanto essa saída dele, né, com os avós, e a gente em casa, sabe, tipo, foi uma micro experiência do ninho vazio, que chama, né, a síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio, Eu falei, cara, isso é real, isso existe, e talvez já esteja acontecendo aqui dentro, meu Deus, deixa eu me preparar, deixa eu cuidar E mais. é engraçado que às vezes as crianças dormem, aí a gente vai pra sala, senta, né, um do lado do outro, aí a gente começa a ver a foto deles. Do dia, né, Tipo, uma coisa do dia. Mas é bem isso, a gente já se pegou várias vezes, né? De a Laura dormindo e nós conversando sobre ela. E é muito legal, porque daí é um amor absurdo, né? Que é essa coisa que a gente tem em comum a vida inteira. O filho vai ser sempre nosso, uma criação nossa, né? E a gente... É um vínculo forte que a gente tem, né? Por eles, isso. entre nós, né? E a gente vai sempre, os dois quererem o melhor, né? Então, poxa, tá rolando esse desafio, como é que a gente vai lidar com isso? Será que é algo que eu talvez não tô deixando, né, desejar? O que você acha? Essa troca, assim, é muito legal. Você falou um negócio que me fez lembrar, assim, normalmente são as mulheres que buscam autoconhecimento e espiritualidade. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais conectou a gente né, nessa decisão de ter filho, porque para mim foi algo super espiritual, a vinda da Laura, né? E eu precisei do apoio dele, porque eu jamais na minha vida imaginei que ia ser mãe. Então, quando a gente casou, eu falei, se o teu sonho for ser pai, não é comigo que vai casar. Então, já tinha avisado. Então, né, e ele falou, não, eu quero ficar com você independente do que acontecer. E aí, chegou uma certa altura do campeonato, vem uma mensagenzinha de uma mini pessoa e fala assim, olha, eu escolhi você para ser a minha mãe e agora eu vou ter que descer pra terra. Né, e eu entrei em parafuso, fiquei em silêncio um período grande até, acho que foi mais de um ano que eu fiquei tentando buscar formas, daí eu mergulhei nessa questão da espiritualidade para entender que mensagem é essa, o que aconteceu e tal, mas na verdade eu queria entender como burlar esse sistema, porque eu realmente não me via sendo mãe em momento nenhum, assim, eu sei que tem gente que se assusta com uma gestação, mas meio que parece às vezes que nasceu para aquilo, e eu nunca na minha vida me imaginei tendo uma criança, né, tendo um filho. Então eu fui muito honesta com ele, dizendo, né, se quer ter filhos, não vai ser comigo, tipo, então arruma, né, outra pessoa e a gente segue a vida sozinho por aqui. Mas não, né, ele decidiu, e aí como é que agora, tipo, depois de 16 anos de relacionamento, tipo, 10, 12 anos de relacionamento, eu vou chegar pra ele e falar assim, então, chegou uma mensagem do além, dizendo que a gente vai ter que ter um filho, e agora, o que a gente faz? E eu fiquei remoendo aquilo um ano e pouco. Bora. Foi bem isso aí. Tipo, quando ele me respondeu a ser agora... Que sai assim. Era com velcro já? E aí,
né, tipo, eu entrei em parafuso ali e tal, toda essa questão. Eu cheguei pra ele e falei sobre isso, ele falou assim, tá, se é pra gente ter, então a gente vai ter. Aí eu, só isso? Eu fiquei em estado de choque com a resposta dele, porque eu achei que eu ia vir todo um sermão e tal, e o que tu me falou, sabe assim. E daí ia facilitar também pra dizer, olha, espiritualidade, Eu até tentei, tentei, mas como ele não quer, então... E aí, com tudo isso, eu não fiquei sozinha nessa jornada. Eu acho que se ele não tivesse embarcado nessa questão comigo, de estudar a espiritualidade, de autoconhecimento, eu não estaria tendo essa conversa aqui. Porque eu estaria sozinha nessa. Ele ia ser só o doador do esperma, eu seria a mãe sozinha. E não foi isso que aconteceu. Então, quando ele falou assim, não, se é pra ter, então a gente vai ter, e ele começou a estudar, né, todo livro que eu comprava, a gente, né, fez curso e tal, e ele estudou comigo, daí eu falei, opa, então esse é o caminho. Né, não vou ter esse filho sozinho. Acho que esse é um ponto muito importante e, ao mesmo tempo, um assunto super delicado entre relacionamentos, né? Principalmente quando está mais no começo da relação. De tocar nesse assunto, família, filhos, você quer casar, você pensa um dia ter filhos, parece que as pessoas não tocam nisso, porque é super decisivo, né? Uma coisa que determina muito a vida da pessoa, isso, né? E muda os rumos também de, às vezes, para onde ela está querendo ir. Não, mas ainda tem minha faculdade, mas ainda quero fazer uma viagem. Ok, não é agora, né? Você um dia quer, porque foi isso que rolou. Tipo, eu e a Danusa, a gente não namorou por tanto tempo quanto vocês, assim, no sentido de se conhecer, né, mais jovens e tal. A gente teve um relacionamento que eu até chamo meio relâmpago, assim. Só que a gente já estava numa fase um pouco mais madura, né? Aos 35, 33, ali, a gente já estava se conhecendo. E aí a coisa começou a ir... E a gente já estava no caminho do autoconhecimento, né? Se conheceu num retiro, né, de meditação. E aí chegou um dia que a Danusa falou assim, olha, eu preciso te perguntar, né? A gente está aqui fazendo o quê nessa relação? Tu pensa um dia em casar? Sim, acho que seria legal tal, casar e ter filhos. Tu pensa em ter filhos? Hoje não, mas um dia no futuro eu... Você pode ficar... Vamos começar hoje. Mas foi Vamos muito... ensaiar, pelo menos. Mas foi muito saudável, assim, da parte dela me questionar enquanto a gente ainda namorava, porque às vezes, que ela mesma falou, eu não tenho tempo para perder. Se você não quer algo sério nesse nível, né? E eu sempre quis ter pelo menos 2 filhos, né? E a mulher tem um reloginho biológico ali um pouco contado. Às vezes joga contra o tempo nesse caso. Então, né, uma das coisas que pode ajudar a relação a longo prazo é você saber se o seu parceiro quer ou não ter filhos. Isso, e às vezes, que nem pra Danusa, é um sonho, né? Tipo, era um sonho, né? Ser mãe. E ela precisava de um parceiro que sonhasse junto com ela isso, né? Tipo, eu nunca fui um cara que fiquei imaginando que eu ia ter filhos, Eu, na verdade, vivi bastante em Nárnia, assim, eu vivi bastante fora da realidade, mas quando ela trouxe isso, assim, eu falei, pode ser. Não pensei se ia dar conta, se não ia dar conta, eu falei, só pode ser. Só que daí a gente casou e deu 3 meses de casado, ela falou assim, vamos ter um filho? Eu falei, calma lá, calma lá, só 3 meses de casado, não, vamos curtir um pouco mais e tal, e aí consegui 1 ano, né? Consegui 1 ano de casado daí. Então a gente namorou 1 ano, casamos em 1 ano e tivemos o primeiro filho depois de 1 ano. Então 3 anos de relacionamento a gente teve. Foi bem relâmpago. O nosso primeiro filho, E aí com mais 3 anos do Gabriel veio a Luísa. Então foi bem relâmpago, mas eu acho que pela sinceridade das conversas, pela franqueza da conversa, foi tranquilo, sabe, o processo. Assim. A gente namorou 3 anos, não? Não, a gente namorou, foi rapidinho o negócio. 2014 para 2015. 2015, 2016 a gente namorou mais firme, 2017 a gente casou, 2018 nasceu o Gabriel. Minha amiga não, meu amor. A coisa foi rápida ali. Como que tu te sentiu quando eu falei que a gente tinha que ter um filho? Porque tu só me deu essa resposta, talvez pra me dar um certo conforto, mas como tu te sentiu? Ou nada, assim, tipo, vamos fazer. Foi isso que te veio na cabeça? Eu não consigo nem lembrar desse teu, vamos fazer aí, mas tudo bem. Eu acho que eu não sei da conexão, o assunto aqui é da conexão, né? Nós temos uma conexão, não sei de onde ela vem e para onde ela vai, mas ela vai longe, e para mim eu sempre estou junto contigo, entendeu? O que quer que aconteça, nós vamos estar juntos e estamos nessa jornada. Então, beleza, lá naquele momento lá, 20 anos atrás, não vou ter filho, para ter ok, e depois a gente foi construindo esse negócio de ter um filho, não foi assim que a gente está falando de tão relâmpago assim, né? Então a gente foi discutindo e foi um processo e tal, foi estudando outras coisas, né, tanto da espiritualidade e do autoconhecimento, e aí que chegou no momento que tu relutou, que não tinha mais, e aí teve aí a preparação para ter um filho lá, e a gente foi 1 ano lá, nutricionista, sei lá, tudo mais que tinha lá na tua lista
coisas a Sim. cumprir para ter um Tinha filho. uma lista de... Né? Então, eu acho que é um processo que a gente está vivendo e, né, fomos vivendo o que vinha na mente, conectados. Não sei o que vai ter para frente, mas nós estamos juntos para sempre. Eu acho que isso para mim é assim. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu estou contigo. Esse é o que eu tenho para dizer. E confiar na conexão, né? É, isso que ele fala da conexão, eu não sei realmente como é com outros casais, porque eu só tive essa experiência com ele. Que no dia que eu vi ele a primeira vez, isso porque a gente trabalhou 2 anos juntos antes de começar a namorar, mas quando eu vi ele a primeira vez, eu já sabia. Eu já sabia que era ele. Porque eu sonhava com o rosto dele lá, quando ele tinha 18 ou 19 anos, quando eu era criança. E aí, quando eu vi ele a primeira vez, eu falei assim, o cara que aparece no meu sonho. Olha isso. Então, e ele no sonho, ele falava assim, ele abria a janela, né, na época eu morava numa casa de madeira, né? Ele abria a janela, ele com 19 e eu era criança no sonho, né? Um dia eu vou casar contigo. E aí ele saía correndo e ele aparecia em outra janela. Um dia eu vou casar contigo. E aí um dia ele bateu na minha mesa, tipo, eu já sabia disso, mas eu nunca falei nada. Aí um dia ele bateu na minha mesa assim e fez assim, um dia eu vou casar contigo. Eu já... Mas ela só para me contar essa história. É muito Que louco isso. Muito. Então, assim, essa conexão que ele fala, pra nós, ela chega a sair faísca mesmo, assim. Tô falando no físico, assim, chega a sair faísca. Que eu não sei se outros casais têm isso. Eu tô falando de forma bem honesta, porque eu nunca ouvi ninguém falando disso que ele tá falando, assim, da gente... não, eu tô contigo e tal, e não importa o que acontece entre a gente, nós vamos resolver e a gente, Isso. sabe, É uma parte muito volta. importante. Então mesmo assim, foram 6 meses, né, depois da primeira, vamos dizer assim, a primeira noite de amor, depois do nascimento da Laura. Então, ele me respeitou, por mais que a gente, né, tipo, ele falava assim, tu já tá preparada? Eu nem lembro direito como é que é, mas ele ia na sutileza, assim, né, e eu ia pedindo esse tempo. Então, quando eu me senti assim, não, eu nem sei se eu estava preparada, mas eu pensei, não, acho que agora dá. Mas eu veio a culpa, né? Uhum. Mas eu fui tirando também, né? Isso já veio essa culpa, mas eu já fui tentando limpar, porque eu falava, não, isso não é, isso é coisa da minha cabeça, não é assim. Pode ser nos hormônios, mas dei uma estudada sobre isso e tal. E aí eu fui meio que conversando com ele em relação ao que eu sentia, né? Essa insegurança e tal, alguns medos vieram, né? Nesses primeiros encontros. E agora é o que tu falou, assim, a gente nem consegue ter essa intimidade toda semana. Só que é nessas, que nem tu falou, nessas sutilezas. Às vezes, assim, eu tô saindo e ele tá acordando um pequeno abraço, um bom dia, tchau. Tipo, ele manda às vezes mensagem meio-dia. Talvez, pra mim, às vezes eu me sinto meio abandonada quando não dá tempo de ele me mandar uma mensagem meio-dia, pergunta. Eu sempre vou responder que tá tudo bem e tal, mas só o fato dele me mandar essa mensagem meio-dia, tá tudo bem? Conseguiu buscar a Laura e tal? Porque, no dia dele inteirinho de trabalho, Estou conectada com tá você, ali, né? isso, um pedacinho tá ali, né? Eu tenho uma importância ali. E aí, às vezes, quando ele não manda mensagem, eu me sinto assim, tipo, semi-abandonada, mas eu já solto também. Tá bom, tá, já passou. Eu pergunto, e aí? Mano, tá tudo bem? Você fica muito tempo sem me mandar mensagem, né? Se é algo ruim, tu vai saber. Se não, mandei mensagem porque tá tudo muito bem mesmo, né? Tipo, notícia ruim chega rápido, aquelas coisas assim. Mas né? Sempre. Mas eu acho que também é uma demonstração pelo zelo, pelo cuidado, né? A Danusa, ela também ao longo da relação, acho que isso pode ser interessante também, ela foi me educando como ela gostaria de ser tratada em algumas questões, né? Então ela falou assim... mas acho que ela educa todo mundo, tá? Ela me educou também. Ela vai educando. Porque ela falou assim, tipo, custa mandar uma mensagem quando chega lá e tal. Eu falei, cara, pra mim não tem motivo de mandar mensagem, porque eu cheguei lá e tá tudo bem. Ela falou, mas eu do lado de cá fico tranquila quando tu manda. Tá, então... É por uma necessidade sua, não porque eu deveria ter uma obrigação. Assim como é uma necessidade minha ganhar presente nas datas comemorativas, eu sei que às vezes são comerciais, eu quero ganhar, entendeu? Essa forma de afeto, não precisa ser, né, nada, que nem você falou, não é o material, é o gesto, né? Isso. Lembrei de você, Isso ele também aprendeu direitinho. Porque eu era uma pessoa que não dava presente nem pra mim mesmo, assim. Presente zero. Acho que nós três aniversário do grupo. Aniversário do teu pai, tu comprou alguma coisa? Não. Meu Deus, aniversário do teu pai? Da tua mãe, tu comprou alguma coisa? Não. Ela falou, amor, e aí? Eu falei, cara, não sei, mas acho que
A gente ficou muito claro pra nós um dia, quando chegou Natal, e aí a gente foi no Natal da minha família e no Natal da família dela. Cara, troca de presentes e não sei o que, não sei o que, chegou a minha família, ei, vocês não vão dar. Ela ficou, tipo, chocada, assim, tipo, não comprou nada pra eles. Eu falei, mano, não precisa disso, né? Ela falou, meu, tem uma coisa muito errada nisso, muito errada. Eu quero meus presentes, cara. Eu não quero saber, eu quero meus presentes de Natal. Ele Tu vai não- no amor da família, né? Tu não vem com isso de não me dar presente e tal. Ela foi me educando, porque eu era aquele cara que comprava no dia do aniversário o presente. E olha entendeu? lá, né? Um dia antes, às vezes, eu saí, Eu sou demorei pra vir, e quando cheguei em casa, ela falou, tu tava comprando presente. tava comprando, ela, tá. Beleza, pelo menos comprou. Pelo alguma menos coisa. comprou, né? Trouxe o meu trouxe. E presente. ele tem ótimo gosto. por Meu sinal. Deus, e a Laura, ela é assim, igualzinha a você. E a gente, meu Deus, não é assim, ó, tipo, ela pergunta pra todo mundo, e o meu presente pode vir com uma folha, uma Se for um pedrinha, presente. mas ela espera que a pessoa traga alguma coisa pra Deus. Jesus amado, Hoje ela tem ela um pai e uma mãe, ela tem um pai e uma mãe que, tipo... Zero. Não, é óbvio que eu gosto de ganhar presente, mas eu prefiro a presença da pessoa, né? Então, assim, eu convidei vocês, tipo, beleza, tu me deu um presente. Ai, ok, obrigada. Mas o fato de vocês estarem ali, pra mim, é mais importante. Pode vir de mão abanando, realmente, assim, não importa. E a Laura é assim, eu falo, ai, meu Deus do céu. E aí, é porque o meu pai, eu acho meio que ele que... Não sei se ele que acostumou, mas o meu pai, ele, a vida inteira, ele sempre veio com alguma coisa. Sempre. Não importa onde ele fosse, ele vinha com uma caneta, sabe? Então, se ele foi num lugar que a gente, tipo, não podia, sei lá, uma viagem de trabalho, ele vinha com boné, ele vinha com uma caneta, ele vinha com um lencinho, vinha com não sei o quê. Sempre trazia. E a Laura, como ela fica com ele, nos dias que não tem escola e tal, e até ela ir pra escola, todo dia ele dava uma florzinha pra ela, sabe? Assim, tipo, então, Esse ato de dar. né, que é o do presente. E aí ela meio que agora faz isso com todo mundo, assim. Olha só. E aí deixa nós dois. As filhas sempre vêm pra ensinar, né? Sempre Sim, vêm pra... muito, muito. É um dos acordos não ditos na relação, mas que ficou explícito quando a relação começou a acontecer, é que depois que eu namorei a Danusa e me juntei com ela, a gente foi, né, casando e tal, eu percebi, não tenho escolha, eu sempre vou carregar uma caixa, um bolo, Cara, não tem como, eu saía de casa levando alguma coisa, ou eu chegava em casa carregando alguma coisa. Por isso que eu chamo ela de minha formiguinha carregadeira. Eu já falei disso também. Eu acho que a gente vai fazer um exercício aqui para ir encerrando o vídeo. Tá. Pode talvez começar com o Nando, que eu acho que é bem importante. O Ricardo trouxe isso de uma dinâmica do trabalho, que eu vou falar 2 exercícios, um que eu vou propor e um que a gente vai fazer, que é muito importante. Todo dia no jantar, a gente tem que falar 3 coisas boas. Até a gente tem que voltar a fazer, porque agora que eu tô chegando tarde em casa, né, a gente não tá fazendo, mas cada um de nós, da família, dizer 3 coisas boas que aconteceram durante o dia. E essas 3 coisas boas é no nível de que cada um enxerga a coisa boa. Tipo, a Laura, ela fala o que ela comeu na escola, por exemplo, o que ela fez de brincadeira, né, no nível dela. E é bonitinho, porque a gente estava fazendo bem certinho até antes desse fluxo de trabalho, e ela já sentava, né, para jantar, porque a gente tem uma regra de jantar sempre juntos, e ela já perguntava, papai, 3 coisas boas. Daí, né, Ela já automaticamente já trazia, mais simples que seja, comia uma maçã. Então, e a gente ter esse exercício de todos os dias enxergar coisas boas. Pode ser do nosso dia ou de algo que aconteceu entre a gente. Então, eu acho que isso é uma dinâmica que para nós tem funcionado muito bem, porque eu sou uma pessoa que eu preciso me forçar a ver coisas boas. Por mais que hoje eu já sou treinada, né, eu preciso me forçar. O Ricardo ainda precisa pensar, assim, né, que de coisa boa aconteceu. Pensamento positivo, né? O dia inteiro resolvendo problema e... Exatamente, a gente trabalha o dia inteiro com isso, né? E aí fica, o tempo inteiro o foco é o problema, e não as coisas boas, né? Treina a mente pra ver o problema. Esse detalhe também. E o outro exercício que a gente vai fazer agora, que eu acho que isso também conecta os casais, é tu falar uma característica que você ama na Danusa, boa, só uma boa, e tu falar uma boa pra ele, eu falo do Ricardo e ele fala a minha, assim, o que tu mais gosta na Danusa. Que não tem tempo ruim. Não, deixa eu falar agora. Tá gravando isso? Sim. Oficial. Sim, gente, eu achei que a gente Oficial, tava treinando. Não tem tempo ruim pra ela, cara. Não tem. Pode acontecer o que for. Ela tá ali, vai pra frente e, sabe, dá conta, assim. Se não for morte eu sei que abala ela. No dia que o Jimmy morreu, ela ficou... Foi a primeira vez que eu vi ela
sabe, meio desestabilizada nesse lugar, assim. Mas ela é pau pra toda obra, que nem dizem, né? Então eu admiro muito isso nela, porque eu vejo como ela desbrava, como ela avança, como ela faz acontecer. E isso me inspira muito, então é uma das qualidades que eu gosto muito nela. Apesar das vezes eu acho que é demais, mas não perca isso é muito bom. Valorize isso bastante. Difícil dizer uma só. Não, difícil dizer uma Assim, só. galera. Eu achei que ela ia ser difícil dizer uma. Não assusta, não assusta. Ai, gente. Poxa, pode passar, deixa eu pensando. Vai. Sério, tu vai passar a bola? Não, vou falar. Eu acho que a sinceridade, assim, a facilidade de se expressar, a comunicação não violenta, assim, eu admiro muito a forma como você se comunica e como você é cuidadoso, se expressa. Eu acho que isso é o teu trabalho, mas é como você é também, uma pessoa lapidada, sabe, assim. Que bom. Isso é tão verdade que uma vez ela se enfiou numa situação de uns amigos, ela gosta às vezes de entrar demais no assunto dos outros. E eu tava lá no banheiro, no meu momento, né, desenho. Ela chega na porta, bate na porta e fala, amor, tal pessoa respondeu tal coisa, olha só. O que eu falo? Eu falei, como assim? O que tu fala? Tu que se enfiou aí nesse negócio, mas as tuas respostas aí são tão boas, assim, tu usa umas palavras sofridas, me deixa aqui, tranquei a porta do banheiro, sai, te resolve com essas coisas, não vou usar o meu dom pra esse problema que tu se enfia aí, não. É mais ou menos isso, né? Boa. E eu acho que o que eu mais admiro, o que eu mais gosto de sentir, é o fato de tu me deixar segura, em todos os aspectos, porque eu sinto segurança que eu sei que, independente do que eu fizer, e se eu me mostrar a pior pessoa do mundo, tu ainda vai dizer assim, tô aqui, e a gente vai seguir junto. Pra mim, isso é uma das coisas mais importantes. E essa segurança, ela acaba indo em outras situações, que eu sei que se eu vacilar, tu vai estar ali pra me apoiar. Fechou? Tá rolando pedido de casamento, vai? Vamos casar? Pela quarta vez? Pela quarta vez, a gente casou 3 vezes. Um dia eu conto a história. A gente casou O que eu duas. admiro em ti é que tu é uma pessoa muito criativa, muito engajada, similar ao que a Danusa, mas do teu jeito, né? Muito mais direto e tal. Meu trator. Mas eu acho que é fantástico, isso me inspira para seguir a vida contigo. Né? Vocês duas vão atrás e tudo que vocês precisam, vão nesses eventos aleatórios da cidade aí, qualquer coisa, para meter a cara e fazer acontecer. Então, tenho orgulho de estar contigo. E que a gente vai com essa nossa jornada aprendendo a cada dia rumo aos nossos 100 anos juntos. Muito obrigado. Maravilha, coisa linda, muito love. Canal. Acho que nem precisa, né? Nós já terminamos dessa forma, com muito amor. Eu acho que é isso que nos conecta e em mais um ciclo de nossas vidas. Até mais, até a próxima. Não podemos esquecer, né? Comenta, compartilha. Queremos saber a experiência de vocês. Se vocês curtiram esse vídeo, mandem para mais pessoas. E até a próxima. Tchau. Tchau.